Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Sukita, iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo. Hoje é dia 19 do mês de novembro do ano de 2019. Bom, hoje essa data é data muito cheia, né? Hoje é uma data muito cheia de comemorações, né? Hoje é o dia da bandeira, né? Para quem não sabe, hoje é o dia em homenagem à bandeira do Brasil. Foi o dia que a bandeira do Brasil foi criado, isso lá em 1891, por aí vai, não, 1889, né? Na verdade, 3 dias depois da proclamação da República. 1889, a bandeira do Brasil tendo 130 anos, né? A bandeira é esse formato, porque para quem não sabe, o Brasil teve trocentas bandeiras, né? O Brasil teve pelo menos 9 bandeiras no período do Império e da colônia, né? Muito bem. E hoje é o dia também do aniversário de um dos youtubers famosos aqui para nós, né? Que é o Igor Cebarros. O Igor Cebarros fazendo 43 anos, né? Igor Cebarros, para quem é novo aqui no canal, ele é dono do canal Salt Cover, né? E Zíper nas Costas. Salt Cover, que é o canal que faz sátiras televisivas, né? Zoeiras com paródias com vinhetas de televisão, né? E também o Zíper nas Costas, que é o canal para o universo de Fussuiters. Fussuiter é que as pessoas que criam uma fantasia, né, baseado em animais, né, uma coisa bem legal. Então o Igor Cebarros, por que eu estou homenageando ele aqui? Porque a maioria dos meus inscritos são inscritos do Igor Cebarros, né? Então muita gente que participa do meu canal vem do Igor Cebarros, né? Vem dos canais que o Igor Cebarros faz parte. Então parabéns para o Igor Cebarros, que eu já homenageei aqui, já fiz um reagindo a uma saída do ar da Salt Cover, o Igor Cebarros. Muito bem, o assunto que eu vou falar hoje é sobre os 50 anos do milésimo gol do Pelé, isso mesmo, né? Em 1969, né, o Pelé chegava à marca de 1000 gols na carreira. Isso antes dele brilhar na Copa de 70, né? Que foi depois, né? O Pelé já tinha, né, a sua carreira já, digamos, sendo consagrado, né, desde 1957. Aí teve a Copa de 58 que ele estourou, né? Aí depois com o Santos do Santos, né, o Pelé com aquele time maravilhoso que tinha o Santos, consagrou mais, e aí chegou em 69, podendo chegar ao milésimo gol, né? Uma história bem curiosa. Inclusive meu pai conta muito essa história. Meu pai acompanha a carreira do Pelé, né? E chegou, já viu o Pelé pessoalmente, já viu o jogo do Pelé no Pacaembu, já viu o Pelé lá na praia. Ou seja, ele conhece muito da história do Pelé desde o começo, né? Que o gol do Pelé era jovem, né? Que jogava que não era titular no Santos, né? Vamos lá, milésimo gol do Pelé, completa 50 anos. De pênalti, o Pelé venceu o goleiro Andrada, né, do Vasco, né? E dedicou o gol às crianças, né? O famoso que ele dedicou para as criancinhas, né? Que ele fala depois do depoimento, depois de ele fazer o gol, né? Há exatos 50 anos, os torcedores que estavam no Maracanã, espalhados pelo Brasil diante, eu não digo telas de TV, né? Naquela época, que eu saiba, depois o Milton Neves foi falar no rádio, tinha emissoras de televisão que mais não mostrava ao vivo, né? As televisões não faziam a transmissão ao vivo, fazia a transmissão de VT, né? Existia o ao vivo, mas era raro, né? Então era mais o tape. O povo ficou, na verdade, espalhado pelo Brasil, ouvindo pelo rádio. Nessa época aí, o rádio tinha uma importância no futebol muito grande. A maioria das pessoas se apaixonaram por futebol pelo rádio, né? Ouviam futebol pelo rádio. A televisão praticamente nem existia. A questão de transmissões esportivas, né? Tinha, mas não tantas como tem hoje, né? Hoje o torcedor é televisivo, né? E até internautico, né? Vamos dizer assim, né? Naquela época era o rádio, né? Testemunhas de uma marca mais históricas, de um acumulador de muitas histórias. Naquela noite contra o Vasco, o maior jogador de todos os tempos marcava o milésimo gol na carreira. Aí teve mais outros 281 até o final da carreira dele em 77, inclusive gols na Copa de 70, né? Mas naquele comemorado com belo
beijo na bola, posterior dedicatória às crianças. E entrou para o hall dos momentos mais importantes da história do esporte mundial, não é só do esporte brasileiro, não, mundial, inclusive no mundo todo, reverencia esse milésimo gol do Pelé. Naquele 19 de novembro, centenas de torcedores começavam a se aglomerar na porta do Hotel Novo Mundo, na Praia do Flamengo, nas primeiras horas da manhã. Era lá que o Pelé, né, o Santos, né, no time da delegação do Santos, estava hospedado. O Pelé concedeu entrevistas para jornalistas estrangeiros que vieram para o Brasil acompanhar a façanha, que inclusive o Pelé já estava muitos dias, né, muitos jogos já contando com o milésimo gol, né? Porque assim, o Pelé fez 1000 gols, mas existe contas que o Pelé não fez 1000 gols naquele jogo, o Pelé foi fazer 1000 gols depois, porque o Pelé contabiliza gols que ele fez com a seleção militar, gols de amistosos de combinados, de jogos, né, de amistosos, amigos do fulano, amigo do cicrano. Então o Pelé conta muitos esses jogos, né? Hoje em dia, na verdade, a FIFA conta mais jogos profissionais, né? Jogos valendo, mas o Pelé contabilizou, mas está valendo os 1000 gols. Naquela época a questão da contagem era muito diferente, né? A coisa não é igual hoje, que o negócio é computado automaticamente, né? Vamos lá, no que eu tô lembrando do Túlio Maravilha, que, nossa, ele custou para chegar aos 1000 gols e contou tudo quanto é tipo de gol. Inclusive ele jogou 800 times para fazer 1000 gols, o Túlio Maravilha, né? Mais um dos jogadores que chegaram a 1000 gols. Vamos lá. A expectativa era tanta que as emissoras de televisão fizeram transmissão da partida, mesmo uma proibição imposta para a CBC, Confederação Brasileira de Desportos, né? Choveu muito no Rio. Na verdade, a história é o seguinte: as emissoras não fizeram transmissão ao vivo, né? Que eu saiba, depois o Milton Neves foi falar, foi transmitir um VT. Quem fez as transmissões ao vivo foi o rádio. O rádio, aí sim, estava lá presente no Maracanã. Uma tempestade não impediu 157 mil pessoas, ou seja, naquela época o Maracanã lotava até mais de 100 mil, né? Até que foi menos pessoas que costumam ir, né? Na verdade, esse público, comparando com o Maracanã de hoje, é o público máximo do Maracanã, lotação máxima. Naquela época não era um público tão grande, porque o Maracanã cabia mais de 100 mil. É verdade, teve Fla-Flu, teve jogos da seleção que passou de 100 mil, verdade. Uma população de uma cidade inteira, né? De uma média cidade no Brasil. O jogo foi uma festa do começo ao fim. Antes do apito final, um dos vestiários do Maracanã recebeu uma placa enorme do Pelé em homenagem ao golaço marcado contra o Fluminense 63. Um lance que teve origem na expressão gol de placa, né? Uma das cabines... Peraí, o nick do Correio do Povo aqui deu pau aqui, parece que some, peraí, só um minuto. Uma das cabines de transmissão começou a ter o nome de Pelé, eu acho que ainda tem cabine Pelé no Maracanã. Tão esperado o gol demorou para sair, veio apenas precisamente às 23 horas e 17 minutos. O Pelé correu para receber um passe de profundidade do Clodoaldo e foi derrubado dentro da área. Pênalti aos 34 minutos da etapa final, né? O Clodoaldo, um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro, né? Preciso no canto, Pelé venceu o goleiro Andrada e alcançou o milésimo gol. Cercado por fotógrafos, o craque buscou bola na rede, tarará, elas foram protegidas pelo amor de Deus. Aqui aí tem a mensagem que... Peraí, vamos lá. Aqui tem a mensagem que ele falou, né? Depois que ele fez o gol. Emocionado, desejou que todos pudessem pensassem nas crianças pobres. Elas precisam ser protegidas pelo amor de Deus. Não pensem só em festas, pensem nas crianças, pediu o Pelé. O gol entrou para a história, né? O pedido ficou no tempo. Vamos lá, destaque do Correio do Povo, que é o jornal na qual eu estou lendo, né, o Nick, né, que é de lá de Porto Alegre. No dia 19 de novembro, né, o jornal, na página esportiva do Correio do Povo, já destacava a grande expectativa que havia pelo fato do gol histórico, né, do Pelé, o maior jogador de todos os tempos. A atração foi o maior Vasco e Santos que seria possível
no milésimo gol era a manchete. Detalhe, esse jogo aqui, o texto destacava também duas equipes já estavam eliminadas da Copa Alberto Gomes Pedrosa. Na verdade, esse jogo valia pela Taça Roberto Gomes Pedrosa, que naquela época é uma espécie de uma campeonato brasileiro, né? Porque valia a vaga para Libertadores, mas se você for ver a história do torneio, parece mais com a Copa do Brasil atual do que o Campeonato Brasileiro, porque era mata-mata, né? O texto destacava, vamos lá, vitória 2-1 para o Santos diante do Vasco, foi garantido com gol de Pelé, um bocado para sair, tal, o craque redundante da carreira mundialmente respeitável. Isso é o texto da época, hein, do jornal. Qualidade técnica de um atleta pessoa, foi erguido um triunfo e retirado do campo, segundo uma série de homenagens à Pérola Negra, que ficou o público alheio diante ao embate que havia no CP no dia, escrevia o Correio do Povo no dia 20, né? Aqui, essa aqui já é a manchete esportiva da época, né? Isso aqui é da época. A atração maior de Vasco e Santos, será possível a conquista do milésimo gol. Aqui destaca também que tinha outro jogo acontecendo no mesmo tempo, que era Flamengo e São Paulo no Parque Antártico. Flamengo jogando lá no Areia. Parque Antártico, para quem não sabe, é onde atualmente é o Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, na Palestra Itália, né? E o São Paulo já mandou jogo no estádio do Palmeiras. Eu não sabia disso, né? Tem coisas aí que você olhar para a história do futebol, você não acredita. E aqui conta o texto, né, do jogo, porque no mesmo tempo que o Vasco ia jogar o Santos, o Flamengo ia jogar o São Paulo. Isso aqui já é um jogo do Juventude, não sei se era de Caxias, contra o nosso Juventus aqui da Moca, né? É o jornalzinho da época, né? Falando aqui, a Itália coloca seus craques. A Austrália deseja que o seu jogo seja alterado na Taça Davis de tênis. Olha, esgrima, tênis. Legal ver um pouquinho o que era o esporte em 1969, né? O goleiro que virou agente secreto, né? O antagonista do lance do milésimo gol na carreira, o Andrada, entrou para a história ao não defender o pênalti cobrado pelo Pelé. Na verdade, um dos goleiros ia tomar o gol, né? Inclusive, um goleiro que tomou o primeiro gol do Pelé, inclusive, ficou famoso também, que é eu não lembro o nome do goleiro, mas ele chegou a ser entrevistado num daqueles programas que tinha na ESPN, o Loucos pro Futebol, que tinha o Marcelo Duarte, a Suzelt, e o cara era o goleiro num time que tinha em Santo André, chama Corinthians, de Santo André, que acho que era o primeiro time profissional de Santo André, né? Aí depois surgiu o Santo André. E o Santos ganhou do Corinthians de Santo André em 1957, e o Pelé fez o gol, né? E, né? Aqui, ó. Antagonista da carreira do Pelé, o goleiro Andrade entrou bem para não defender o pênalti do Pelé. Mais tarde, longe dos gramados, o jogador argentino envolveu numa forma direta no período da ditadura na Argentina, agindo de forma secreta com seus agentes de inteligência do país. Em 1981, ainda em atividade, o goleiro se tornou espião do exército para serviço de inteligência 121 de Rosário, cidade natal dele, né? A 310 km de Buenos Aires. Segundo revelou um arquivo confidencial tomado público numa ação judicial, figura do goleiro do Rosário Central para atrair adesões de confiança, especialidade de bairros operários que facilidade da sua penetração, né? Objetivo traçado, escreveram a superiores na época, apesar do comunicado, apesar de ser denunciado em 2008, ele nunca chegou a virar réu. O Andrada faleceu agora, né? Ele faleceu em setembro, né? O goleiro que sofreu, o goleiro argentino, que jogava no Vasco da Gama, né? No Vasco, que sofreu o gol do Pelé, né? Uma das histórias aí, momentos históricos, né? Do Pelé. Eu vou falar que desde criança eu sabia do milésimo gol do Pelé, mas profundamente eu tô sabendo de pouco tempo pra cá, né? Claro que meu pai contava muito a história. Meu pai, na verdade, contava mais a história da carreira do Pelé, no geral, né? Nesse próprio jogo, eu acho que ele nem estava vendo esse jogo, nem estava acompanhando. Mas isso mostra que a mobilização que tinha com o Pelé, tudo que o Pelé fazia, havia um público, havia uma atração, né? O Pelé movimentava o mundo, movimentava todo mundo, até quem não gostava de futebol via o jogo, né? E depois tivemos outros casos de jogadores que chegaram a 1000 gols. Por exemplo, agora
recentemente, não é o Túlio Maravilha, é um outro jogador. Em 2007 o Romário conseguiu chegar aos 1000 gols na carreira numa partida contra o Sport, né? Eu lembro que a saga do Romário dos 1000 gols começou do começo do ano, né? Teve até problemas com a torcida por causa disso, mas do Vasco, né? E ele conseguiu o Romário chegar aos 1000 gols, mas depois o Túlio Maravilha, depois de rodar trocentos times, conseguiu fazer, eu acho que foi pelo Araxá que o Túlio Maravilha fez o seu 1000º gol, né? Eu não sei o time exatamente, mas o Túlio que rodou, né? Aí do Botafogo, do Goiás, jogou no Corinthians, jogou em trocentos clubes, jogou na seleção brasileira, já fez gol de mão na seleção brasileira e por aí vai. Bom, então esse foi aí os 50 anos do 1000º gol do Pelé, né? Que aconteceu no dia 19 de novembro de 1969, né? Há 50 anos atrás, né? O tempo passa e essa data tem muita história também. Foi. E abraço pro Igor Ceballos, parabéns. Igor Ceballos, em 1976 ele nasceu, Igor Ceballos, que é, digamos, o ídolo dos meus seguidores aqui, que é um youtuber. Foi.